Muitas coisas penetrando nas igrejas, Jesus Cristo não deseja, por isso manda falar. Não me importo se alguém ficar zangado, o importante é o recado que Deus manda entregar. Uma das coisas é a política nos púlpitos, homens ímpios e corruptos ocupando o altar. Muitos obreiros já não têm visões de Deus, tais como fariseus estão brincando de pastor, e o trabalho não estão levando a sério, pensam que o ministério é uma coisa sem valor. A sã doutrina eles não estão pregando, a igreja está esfriando e quem sofre é o Senhor. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre aqueles que verdadeiramente adoram o Senhor em espírito e verdade, sobre aqueles que aceitam a palavra do Senhor como o seu único alimento espiritual, porque assim como nós alimentamos do alimento físico que perece, que é perecível, assim também necessitamos alimentar do alimento espiritual, a palavra de Deus, que faz nos permanecer para sempre. Então, que as ovelhas do Senhor venham ouvir a mensagem, e que esta mensagem venha penetrar nos corações dos verdadeiros cristãos, mesmo que estão perdidos, mas que tenha reverência para a palavra. Nós somos simplesmente servos inúteis. Nós estamos trazendo a mensagem do Senhor, porque nós zelamos por esta palavra. Porque assim como o Senhor fez com nós também éramos perdidos, viciados no mundo, cheio de droga, viciado na bebida, viciado em todo tipo de jogos. Assim como o Senhor também nos transformou, Ele também há de transformar aquele que verdadeiramente, atentamente ouvir esta mensagem. Então, muitas das vezes, nós estamos levando esta mensagem de graça. Então, meu amado, se você não quer ouvir, não zomba não. Porque esta palavra que nós estamos pregando, ela não é nossa. Não foi nós que escreveu ela. Foi o próprio Deus, o dedo de Deus que escreveu esta palavra. Se você não quer ouvir, tapa os ouvidos. Mas não zomba não. Porque assim como o Senhor fez com Nabucodonosor, fez ele comer capim, também pode fazer com você, para você se converter, criar vergonha na cara e tornar o crente de verdade. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali, e disseram uns aos outros: façamos tijolo, queimamos bem, e foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todo tem uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fizer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de construir a cidade.
Assim que Noé saiu da arca, depois daquele dilúvio, a sua descendência se espalhou por toda a terra. Estava junto num canto, ainda não tinha espalhado, e eles, soberbo, dizendo a si mesmo: vamos construir uma cidade, uma torre, cujo cume vai atingir o céu. Assim como aquela geração soberba quis atingir os céus com a sua ganância, com a sua ignorância, achando que ia chegar próximo a Deus, o Senhor desceu do céu, confundiu aquela língua e espalhou por todos os cantos da terra. Assim também Jesus Cristo, ele veio e chamou um povo aqui na terra, aquele que entende a linguagem do céu, aqueles que não são confundidos. Por isso que foi criada várias religiões na terra, porque o Senhor confundiu todos os moradores da terra. Por isso que o discípulo perguntou para Jesus e disse: Senhor, mas por que o Senhor fala a uns por parábolas? Jesus falou: porque a vós, os que estão de dentro, é dado a vós a saber os reinos dos céus. Mas os que estão de fora, os que estão confusos, não, nunca vai saber sobre o reino de Deus. Porque ouvindo, ouça e não entende, vendo, vejam e não compreendam, para que não se converta, porque o Senhor não quer converter a maioria dessa geração, porque essa geração está buscando as coisas dessa terra, essa geração só quer saber das coisas deste mundo. Por isso que o Senhor entregou essa geração ao espírito do erro, para que não creias no amor da verdade, para que não seja salvo. Por isso que o Senhor entregou as suas paixões infames. Por isso que o Senhor os abandonou, para que não conheça a verdade, para que não conheça o Deus verdadeiro. Porque quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele diz para aqueles que realmente criam nele, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas o que fizeram com a casa do Senhor foi convite de ladrão. É isso que fizeram com a casa do Senhor. Porque lá está comprando, lá está vendendo, menos o nome do Senhor está sendo exaltado lá. Porque o Senhor confundiu todas as religiões da terra. Por isso que não compreende. É por isso que vai de denominação em denominação, mas não compreende o Evangelho. Porque o Senhor entregou ao espírito do erro, para que faça o que convém, para que não entenda o Evangelho, porque está de fora. Por isso que Jesus Cristo falou: derruba esse templo, 3 dias edificarei-o. Os fariseus disseram: mas tem 46 anos que esse templo foi construído, e ele diz que é em 3 dias que vai edificá-lo. Por isso que não entende, por isso que não confia, não compreende o Evangelho, porque está de fora. Os que estão de fora não vão entender esse mistério, porque não quer saber da verdade, porque não quer conhecer a verdade. Por isso que muitas das vezes fica batendo cabeça, porque nós estamos pegando o Evangelho duro. O Evangelho não é duro, são uma geração que é ignorante, não tem conhecimento de Deus. Por isso que esse povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Jesus Cristo, ele disse que é 3 dias e 3 noites que ele vai levantar o templo. O templo já foi levantado, é o corpo dele, a igreja espiritual. Por isso que são frequentantes de templo, por isso que são dizimistas de homens, não está dando para Deus, dá para Deus é para o necessitado. Você sabe onde Jesus Cristo se encontra? No mendigo, no necessitado,
no pobrezinho, no aquebrantado de coração, no puro de coração, no que pratica a justiça, porque ele diz: tive fome e deste-me de comer. São só esses que dá de comer o alimento espiritual e o alimento social. São esses que o Senhor deu a eles o entender da Escritura. Por isso que lê a Bíblia não compreende, porque não tem o Espírito Santo, porque não tem o colírio para compreender o Evangelho. Por isso que tem ouvido e não ouve, não compreende a mensagem da palavra do Senhor. Assim como o Senhor espalhou aquela geração em todos os confins da terra, e dessa geração, nos confins da terra, ele chamou um povo, Israel, para que Israel levasse o nome dele aos confins da terra. Mas Israel também endureceu o coração, o Senhor também rejeitou, porque o Senhor agora chamou um povo, os remanescentes, os santificados no nome do Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. São esses que são chamados, são esses que são escolhidos, são esses que são dados a conhecer o reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque assim como existem várias vozes no mundo, existem vários pregadores no mundo, existem várias doutrinas no mundo, mas só uma é a verdadeira. 1 Timóteo 6,3: se vir alguém não pregar a sã doutrina, a que não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é louco devido acerca de questão. Só existe uma doutrina. Assim como existem vários evangelhos na terra, só um é verdadeiro. E Paulo fala: se vir alguém pregar outro, maldito. Só existe um evangelho, o evangelho de Cristo. Assim como existem várias igrejas na terra, é só uma é verdadeira, aquela que foi edificada 2000 anos atrás, edificada em Cristo Jesus. Ela é espiritual, ela é pedra viva, assim como Cristo também é edificado como pedra viva. Faz parte dessa igreja os que estão de dentro, faz parte dessa igreja espiritual os que são santificados em Cristo Jesus. Por isso que não compreende, por isso que vão ler e não vai compreender, porque o Senhor espalhou por todos os confins da terra. Todos estão vivendo na ignorância, todos estão vivendo segundo o desejo dos seus corações, porque Deus entregou o espírito do erro, Deus entregou as suas paixões infames, para que não conheça a verdade, porque está de fora. Mas aqueles que estão de dentro, aqueles que são ovelhas perdidas, vai ouvir a voz do Senhor. Por isso que Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, está no mundo perdida, são ovelhas de Cristo, vai voltar para Ele através do Evangelho, porque esse Evangelho que está pregando é Cristo que está nos usando, para que as ovelhas voltem para Ele. Para os que são de Deus, volta para o seu aprisco, volta para a sua igreja. Quando eu falo a sua igreja, eu não falo dessa igreja construída por pedreiro, porque Deus não habita lá. Essa igreja, Deus já entregou o espírito do erro. Essa igreja já foi confundida, já está na confusão, como aquele povo que quis, com aquela soberba, chegar até o céu. O Senhor espalhou por toda a terra, confundiu a sua língua. Por isso que fala língua estranha e o povo não compreende. Por isso que o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, eu vou enviar vocês ao povo de Israel, e você vai falar, não é língua estranha, para que eles não compreendam. Eles vão entender o que você está falando, só que eles não vão ouvir você, Ezequiel, não vão ouvir a minha mensagem, porque são casa rebelde. Mas ele também fala para Ezequiel: quer ouça ou deixa de ouvir, prega a minha palavra. É a minha, a de Cristo, a do Senhor, não é nossa. Por isso que mesmo que você não queira ouvir, mas nós vamos pregar. Mesmo que você tampa seus ouvidos, a pregação vai continuar do mesmo jeito. Porque Paulo fala que muitos amontoariam para si doutores conforme o desejo dos seus corações. Ou seja, doutores avarentos, doutores que só falam deste mundo. É por isso que ouve, porque são do mundo, falam do mundo, só falam da vida terrena. Igual Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 19, são os miseráveis, só busca para esta vida, só busca para este mundo. Por isso que a igreja de Cristo, ela é espiritual. Por isso que, assim como nós éramos, nós não somos mais. Nós somos nascidos do Espírito.
nós fazemos a vontade do Pai que está no céu, não é mais a nossa vontade, nosso desejo. Por isso que os que estão de dentro vão compreender e vão entender o Evangelho, os que estão de fora, não. Por isso que muitos não vão dar mais ouvido às sãs doutrinas, à sua palavra, não vai mais atentar para a verdade do Evangelho, porque vão ter comichão nos ouvidos, não vão mais suportar ouvir a verdade, porque essa verdade ela dói, essa verdade é dura, porque nunca entenderam essa verdade, nunca entenderam essa mensagem, por isso que é dura. Mas duro mesmo é o dia que o Senhor abrir essa mensagem que você rejeitou hoje, no dia do juízo. Porque Jesus Cristo fala que Ele não veio para julgar o mundo naquele momento, veio para salvar, assim como Ele também está hoje para salvar. Mas a palavra dele, a escritura que você tem na tua casa, é essa que vai ser aberta naquele dia. Abrirão-se os livros que serão abertos, serão os Pentateucos, serão os Esther, que serão abertos, Isaías, Jeremias, Salmos, os Evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro serão abertas naquele dia. Todos serão julgados segundo as suas obras, segundo o que está escrito no livro da vida, no livro das obras. Então, por isso os que estão de fora vai ficar confuso, vai ficar confundido, igual aquele povo que o Senhor espalhou pela terra. Não entenderam o que o Senhor queria com aquele povo. Então, a igreja do Senhor hoje é só uma, a espiritual. Todas essas denominações são criadas com o único objetivo, arrecadar dinheiro, fazer de você negócio, fazer de você escravo. A de Cristo não. A de Cristo quer salvar você, inclusive deste mundo, inclusive dessa terra, para dar a você o reino celestial, a cidade de Jerusalém. Não essa cidade corrompida, não a cidade terrena, a cidade de Jerusalém terrena, porque essa daí é escrava. A livre, aquela que o Senhor vai descer adornada para os santos, e nela não entra pecado, não entra contaminação. Se você quiser fazer parte desse reino, você vai ter que rejeitar a si mesmo, vai ter que carregar a tua cruz e vai ter que seguir Jesus, porque Ele é a porta. Quem quiser entrar pela porta, entrar pela frente, tem que entrar por Jesus. E Ele diz: eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem, achará pão vivo, achará o maná, achará a vida eterna. Mas enquanto você está entrando para o outro lado, você é salteador juntamente com aqueles que são ladrão, Covid ladrão, que só prega a vida terrena, só fala deste mundo, só fala dessa vida. Jesus Cristo não falou nada dessa terra. Os apóstolos só falou do céu. Os apóstolos estão falando dessa vida. Então aqueles que buscam Cristo só para essa vida, miseráveis, só quer Cristo para esta vida. Então atenta para a mensagem que foi pregada neste local. Se quiser realmente entrar no reino dos céus, você vai ter que aceitar esta mensagem, esta palavra. Se quiser fazer parte do banquete de Cristo, se quiser comer do verdadeiro banquete, vai ter que comer deste pão vivo. Por isso que os que estão de fora nunca vão entender esta mensagem, porque é loucura para os que perecem, é loucura para os que são condenados, mas para os que são salvos, é poder de Deus para salvação daqueles que realmente aceitaram a mensagem, o amor da verdade. Creia no Senhor Jesus Cristo, o Jesus da Escritura, não esse Jesus que está sendo pregado dentro desses tempos. Esse aí é outro Jesus. Eu estou falando da Escritura, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus e virá buscar a sua igreja. Ele está nos céus. Para buscar ele, tem que buscar ele dos céus, não esse Jesus da terra, esse Jesus mercenário, que precisa dessa migalha, que precisa desses 10%, como se ele necessitasse dessa migalha, sendo que é ele mesmo que te sustenta, é ele mesmo que dá a providência, é ele mesmo que dá o pão vivo. É esse Jesus que eu falo, Jesus da Escritura, que ascendiu aos céus e que vai descer nas nuvens, para buscar somente a igreja que ele comprou com o teu sangue, não com ouro corruptível, não com a prata deste mundo, mas com o teu sangue precioso. Todos aqueles que creem em teu nome, todos aqueles que aceitarem essa mensagem, não será confundido como aquela geração depois de Noé. Não será lançado no lago de fogo, como aquela geração que não aceitou. Se ele não poupou os anjos, se ele não poupou aquela geração de Noé, se ele não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, antes reduziu a cinza
deixando como exemplos para aqueles que não crêem, também não vai poupar aqueles que não aceitam o Evangelho. Por isso que atenta para o Evangelho que está sendo pregado. Toma cuidado para que você não seja entregue ao espírito do erro. Porque vai chegar um dia que com justiça, porque Deus ele é justo, com justiça há de julgar este mundo. E ele vai julgar segundo o que está escrito no livro das obras, segundo as suas práticas que você pratica aqui na terra. Então, larga tudo aquilo que você faz segundo a carne, se quiser entrar no reino dos céus. Se quiser entrar no reino dos céus, pelo que Cristo fala, todo aquele que quiser vir após mim, que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e segue ele, se quiser. Agora, se não quiser, segue a religião, segue o homem, segue o seu desejo, segue o seu coração, porque é por este coração do engano que você muitas vezes vai perecer. Então Jesus Cristo está voltando. Ele vai vir buscar somente um povo, aqueles loucos que o mundo acha louco, aqueles santos que é separado, aqueles que realmente se separaram da contaminação do mundo, porque só existe uma religião, para você que não conhece. Tiago 1,27, não confunda. Tiago 1,27, visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas grandes tribulações. Visitar, não é ser visitado. E se separar da contaminação do mundo. Se você olhar por este mundo, se você olhar pela terra, você vai ver que as religiões são visitadas, são pagas para pregar esse evangelho oba-oba. Se você olhar, analisar, visitar a cidade de Goiânia, você vai ver que as religiões são criadas simplesmente para lucro. Não está preocupado com as ovelhas, não está preocupado com as almas, não está preocupado com os sedentos, não está preocupado com os que estão perdidos, porque é a causa de lucro, só preocupa com a vida terrena, só quer lucrar, só quer enriquecer. Se você for analisar, nenhuma religião criada pelo homem se separa da contaminação do mundo. Até hoje, a política penetrou no meio e não saiu mais, porque são dominadas por esse espírito do engano, são dominadas por esse espírito de Satanás, são escravos do diabo, estão vivendo até hoje no engano, até hoje vivendo no erro, porque o Senhor entregou o espírito do erro, o Senhor entregou o espírito do engano. Quer beber? Beba. Quer comer? Coma. Porque assim como Jesus Cristo rasgar o céu e vier buscar a tua igreja, por enquanto você pode comer, pode beber, pode possuir, pode fazer o que você quiser, mas quando ele rasgar o céu, eu quero ver o dia do juízo, eu quero ver o dia do trono branco. Você com essa marra, achando que você é alguma coisa, caco de barro. Por isso que ele vai vir buscar somente aqueles que adoram ele, em espírito e em verdade. Por isso que nós não pregamos o evangelho para você ficar seguindo religião, seguindo homens. Nós pregamos o evangelho para você ir logo para Cristo, para você logo ir para o caminho, ir logo para a verdade. Não ficar ouvindo esse evangelho fraco, esse rudimento do mundo, essa doutrina que não tem ensinamento dos céus, essa doutrina que não ensina o homem a consertar diante do Senhor, que não ensina o homem a se arrepender, que não ensina o homem a se converter nos seus maus caminhos. O evangelho aqui, ou se converte ou sai de frente, ou se arrependa, ou então sai fora, ou quer a verdade, ou então vai seguir a mentira. Não quer ouvir, tapa os ouvidos, mas a verdade vai ser pregada, porque muitas vezes você não conhece essa verdade dentro dos tempos, porque esse espírito do engano, esse espírito de confusão que tem lá dentro, você nunca vai entender. É por isso que existe esse mundinho, é por isso que existe esse tanto de denominação, para confundir essa geração da terra. Foi isso que o Senhor permitiu. Você viu Pedro construindo alguma igreja? Você viu Paulo construindo outra? Você viu João construindo outra igreja? É a mesma igreja, o mesmo evangelho, a mesma doutrina, o mesmo amor, salvar almas, salvar os sedentos, salvar as ovelhas perdidas, salvar aqueles que querem o reino, aqueles que querem o céu. Aí os homens construíram um império, cada um por seu particular, arrecadando dinheiro, empresa, não é igreja, empresa, cada um no seu particular,
Aí não se junta. Por que não pode se juntar? Então é outro evangelho. Cada um pega um evangelho. O evangelho que Paulo, é isso que Paulo quer colocar na nossa cabeça. É que Paulo vai construir uma igreja, pode construir outra. Timóteo construir outra, Tiago construir outra. É isso que quer colocar na nossa cabeça. Aí ficam os mercenários construindo império. Ed Macedo constrói um império. Valdomiro constrói outro império. Os Pablos constroem outro império. Então por que não junta? Não é o mesmo Deus? Por isso essa confusão. É por isso que Deus entrega a religião. Não quer a verdade, vai para o engano, vai para a mentira, vai perecer. Enquanto não buscar o Senhor de todo o teu coração, como é que o Senhor falou lá para Jeremias, lá em Jeremias 29, versículo 13, aquele povo quando estava no cativeiro, busca-me eis e me achareis, quando buscar de todo o teu coração. Tem que limpar o coração dessa contaminação do mundo, tem que limpar o teu coração dessa religiosidade, tem que limpar o teu coração dessa doutrina de homens, desse ensinamento de homens. Quando você limpar o teu coração de tudo aquilo que você aprendeu errado, aí sim, aí o Espírito Santo de Deus habita. Aí você vai ser guiado pelo Espírito. Porque quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Quem não é filho de Deus é guiado pelo teu coração. Quem é que governa o teu coração? O Espírito Santo ou o Espírito de Satanás? Porque se for o Espírito Santo, você vai seguir a única igreja espiritual. Aqueles que são santos, aqueles que não são daqui, como o nosso mestre não é. Ele mesmo diz, eu não sou daqui, eu não sou de baixo, eu sou do alto, vocês é de baixo. A religião é de baixo, a religião é construída nessa terra. Cristo edificou a sua igreja, Cristo não construiu nessa terra, Ele edificou, está edificada nele. Todos aqueles que aceitar esse evangelho, também edificada, como membro do teu corpo, como parte da sua casa espiritual. Essa igreja, ela é viva, Cristo é o cabeça, Cristo também é os membros. Quem quiser fazer parte dessa igreja, tem que arrepender dos seus pecados. Você não precisa pagar nem um centavo, porque a redenção da alma é caríssima. Ainda que você, com toda a tua riqueza, quisesse comprar, você quisesse pagar a redenção, não conseguiria. Mas Cristo pagou, foste comprado por um bom preço. Não faça escravo de homem, não seja confuso como essa religião é confusa, essa religião da terra. Toda religião do homem foi criada para confusão. Só existe uma voz verdadeira no mundo, e essa voz é a voz do Espírito Santo. E o Senhor fala várias vezes em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às pessoas espirituais. Amém?